Bem-vindos. Hoje temos Mariana Campos falando sobre planejamento e organização na sua rotina alimentar. A Mariana Campos faz parte do nosso projeto Dicas para a Vida e hoje ela vem aqui para falar mais sobre alimentação. Além de ser nutricionista, ela é instrutora de Mindful Eating. Então ela vai vir aqui para falar sobre alimentação. Então se vocês tiverem dúvidas sobre alimentação, façam as perguntas, ela está aí para isso. E não é todo dia que a gente tem um canal à disposição, né? A Mariana ela se comprometeu com Dicas para a Vida, onde tem mais 4 profissionais trabalhando, exatamente só para colaborar com o teu crescimento pessoal, com o teu autoconhecimento dentro da área de nutrição, tá bom? Então, fiquem à vontade, façam suas perguntas. Olá, Michele, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje teremos uma live com Mariana Campos. Só estou esperando ela chegar aqui. Enquanto isso, eu vou colar. Já está chegando ela aqui. Michele, falei com o Thiago, ele falou que você é bem interessada nessa área da alimentação, do Mindful Eating. Deixa eu só colar um comentário aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Só comentário. Maravilha. A Mariana já deve estar entrando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vou chamar ela aqui. Michele já está falando que teve muitos problemas na vida toda com alimentação. Oi, Mari, tudo bem? Hello! Seja bem-vinda. E aí? Tudo Beleza? certo? Tudo Tudo bem? certo, graças a Tá me escutando Deus. bem? Tá Tá me escutando ótimo. bem? Legal. Então, ô, Mari, já antes de adiantar, tem gente aqui que tem problema de alimentação a vida toda, viu? Depois você vai tentar ajudar ela. E eu depois deixar seu contato para ela, que é a Michele. Ela vai Claro. acompanhar a gente aí. Legal. A gente está aqui hoje, gente, com a Mariana Campos. Ela é nutricionista e instrutora de Mindful Eating. Mari, Perfeito. fala um pouquinho de você e a primeira pergunta já vem. O que seria Mindful Eating? Legal. Então, Mindful Eating tem gente que não consegue nem falar o nome, fala o que é isso, que coisa doida, como assim, né? Bom, deixa eu começar do começo, então, né? Eu sou formada aqui Quem é a pela Mariana, PUC. né? Exato. Isso aí. Sou formada pela PUC, aqui de Campinas. Saí da faculdade e já logo emendei uma pós-graduação em nutrição clínica funcional, que para mim foi fantástico, porque a graduação ela dá uma base muito rasa, né, de conhecimento sobre atendimento clínico, né, de consultório mesmo. E aí eu fui fazer minha pós-graduação, só que não é de cara que a gente consegue um consultório, bons clientes, né? É uma coisa que você vai construindo. Então eu fui trabalhar com consultoria de restaurantes. Então eu ia nos restaurantes, eu falava isso aqui tá errado, isso aqui tem que estar em tal temperatura, cadê as amostras? Para quem não sabe, nutricionista não só prescreve cardápio, como o pessoal acha, mas também trabalha nessa parte de controle de qualidade das refeições, né, dos restaurantes, etc. Então a gente faz papel de chata lá com os funcionários, tem que conquistar os funcionários para eles obedecerem a gente. Senão dá ruim, a vigilância bate lá e aí, enfim, um monte de preju. Mas não era uma área que eu gostava de trabalhar, eu queria mesmo era trabalhar com saúde, com transformação. E aí foi quando, pela minha pós-graduação, eu recebi o convite de uma proposta, né, de passar por uma entrevista na Medley, que é uma empresa aqui de Campinas, né, para atender dentro da empresa. E aí foi meu primeiro contato com o atendimento clínico. Que é uma indústria farmacêutica, né? Exato. E aí, na verdade, era para eu atender dentro da empresa os funcionários. Então, é um ramo que a gente chama de consultoria empresarial. Você trabalha com a medicina do trabalho na área de qualidade de vida para os funcionários. É muito comum esse tipo de trabalho dentro das empresas. E dá um resultado fantástico, porque o funcionário sai do trabalho, não precisa nem sair do trabalho para ir para uma consulta que ele não paga nada. Então, comecei a atender gente, muita gente, coisa assim, tipo 15, 20 pacientes no dia, e comecei a entender que tinha alguma coisa por trás, né? Que não era só eu escrever lá.
coma 2 fatias de pão de manhã, 2 colheres, lá. Isso tudo era lindo na teoria. A hora que ia para a prática, voltavam essas pessoas com muitas questões, com muitas dificuldades, inclusive emocionais. Nesse meio tempo, eu falo que a vida é perfeita, né? A sincronicidade do universo, essa coisa do propósito mesmo. Eu comecei a passar por um momento muito difícil de despertar mesmo para o autoconhecimento. Eu tive algumas questões com alimentação, né? A gente, na época eu não sabia, depois eu fui descobrir com terapia que eu tive alguns episódios de compulsão alimentar. Não é tratado isso na faculdade. Isso ainda é muito novo para muitas pessoas. Então tem muita gente que tem, mas não sabe. Sofre com isso a vida inteira, mas nem imagina o porquê. E aí eu fui buscar o comportamento alimentar em si, né? Como que eu podia lidar com isso? Na época não tinha nada assim de graduação para comportamento alimentar, então eu fui buscar o coach, que foi maravilhoso para mim, porque a ideia não era eu virar coach, mas sim ter ferramentas para construir a minha própria metodologia, e foi o que eu fiz. Foi quando eu criei o primeiro projeto, que é o Projeto Transformar, a primeira turma, que é um projeto para mulheres, para trabalhar essa questão do corpo. A Michelle, eu sei quem que é, eu tô vendo, ela já entrou em contato comigo, inclusive, se for ela, tenho quase certeza que é ela, que a gente já tá se falando, já marcou consulta, já tá tudo certo. Ah, que legal, bacana. A internet é assim, né, Pico? Assim, ó. Depois a gente Maravilhoso. conversa. E Maravilha. daí essas mulheres que tinham uma relação transtornada com o corpo, com a comida, sempre se sentindo muito culpadas ao comer, todas essas questões que eu já tinha vivido. Até por ser nutricionista, a gente até escolhe a profissão, isso é uma coisa que eu falo muito para as nutricionistas, a gente escolhe a profissão também para ser autoridade para nós mesmas. Então, eu entendo de alimentação. Então, agora eu controlo a alimentação, eu controlo o meu corpo, né? E tem essa cobrança estética que acho que o homem recebe, mas recebe menos do que a mulher, né? De que você tem que estar num padrão de corpo X, que você tem que estar sempre magra, sarada, enfim. E isso bate na gente desde até antes da gente nascer. Coisa de mãe e vó, e aí vai passando por gerações, a gente vai escutando isso, a gente vai levando isso como uma crença mesmo. A gente cristaliza essa crença. Então, e aí como que eu cheguei no Mindful Eating? Já chego lá. O universo trouxe um dia no meu e-mail um convite para um congresso internacional de Mindful Eating. Eu já estudava Mindfulness, porque nessa fase de transição de autoconhecimento, de transformação, eu tinha ido num retiro espiritual, então eu tinha começado as práticas de meditação, comecei a ler sobre Mindfulness, porque Mindfulness nada mais é do que você estar num estado de consciência no momento presente. E aí você tem diversas ferramentas que te colocam nesse estado. O Mindful Eating, ele como base o Mindfulness, só que tudo que tem relação com a comida, tudo que tem relação com as diferentes formas de nutrição e tudo que interfere neste processo. Então, pensamentos, sentimentos, sensações corporais, que muitas vezes a gente não escuta porque a gente está no piloto automático. Então, a gente não está prestando atenção no que está acontecendo. Então, meu corpo está lá sinalizando fome e eu não estou comendo porque eu estou priorizando trabalhar. Ou ele está falando, eu não quero mais comer. E eu estou ali, né, emendando uma garfada na outra. Então, até que ponto a gente tem consciência do nosso corpo? Mindful Eating, ele vem trazer isso através de práticas. Então, é um protocolo de 10 semanas, né, onde você treina a sua capacidade em estar presente, no momento presente. Então, 70% dessa capacidade de estar consciente e presente é treinável. Então, 30% só é inato. Então, você nasce com essa capacidade. Então, significa que a gente precisa fazer musculação para o cérebro. A gente precisa treinar essa capacidade em estar atento. E aí foi quando eu cheguei na formação para instrutora. E para ser instrutora, você tem que passar antes como aluna. E aí foi quando eu tive um grande shift de vida e de relação com o meu corpo, em relação com a alimentação. E foi quando o meu corpo começou a se transformar da maneira como eu sempre imaginei que pudesse ser, que é uma relação saudável com ele, de olhar no espelho, de se sentir bem, de ter uma relação legal com a comida, de não ser uma guerra o tempo todo, de você comer, se sentir culpada, e ai meu Deus, como isso, ai meu Deus, exagerei, ai vou engordar, aquela batalha que eu sei que muitas mulheres passam, né, até mais que os homens, mas tem alguns homens que também passam por isso. E é isso. E aí tô aqui hoje com atendimento de consultório, mas também com os meus projetos e com os meus grupos aí, com essas mulheres, trabalhando esse protocolo de 10 semanas
com base no Mindfulness e no Mindful Eating. Acho que é isso. Entendi. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, aí se explica melhor pra gente. Porque, na realidade, é a criação de um novo hábito. O Mindful Eating. É isso mesmo, Exatamente. né? Bem, vamos lá. É um novo estado, né? Mari, Você se coloca num novo estado. Entendi. Bem, Mari, no primeiro episódio dos vídeos que você gravou para Dicas para a Vida, você falou sobre a importância, né, do planejamento e organização da rotina alimentar. Você acha que o ambiente que a gente vive, tudo isso daí influencia nesse planejamento e nessa organização? Muito. Eu trouxe, Pico, os 7 pilares para um bom planejamento e organização alimentar. E esses 7 pilares vai explicar um pouco dos vídeos também, né? Só que como eu sei que o pessoal gosta de números e uma coisa mais sistemática, né? Uma coisa mais concreta, eu achei que fosse legal a gente trazer isso à tona. Então, como você fala do ambiente, o primeiro pilar é por que planejar? Então, por que é importante você planejar e organizar a sua alimentação? É a primeira coisa, porque assim, tem gente que acha que as frutas, verduras e legumes, elas vão andando até você, né? Ou então até você compra, mas na hora que você tá ali com as frutas, com verdura e legumes, você não sabe o que fazer com aquilo. Aí estraga. Aí você fala, ai, fazer dieta é muito difícil, ai, mudar a alimentação é muito difícil. Porque não enxerga a importância e o que é um bom planejamento e organização. Então, o planejamento e organização, eles são estratégias que você cria para você, dentro do que você conhece de você e da sua rotina. Só que para isso você precisa olhar para você precisa entender o que está acontecendo, você precisa ter clareza do seu objetivo. Então, eu quero comer mais frutas, verduras e legumes, eu quero ser uma pessoa mais saudável. As pessoas, Pico, elas sabem o básico. Essa é a grande verdade. A gente sabe quando a gente exagera, a gente sente o nosso corpo quando ele está um pouco mais pesado, mais desequilibrado. Só que acontece, as pessoas ignoram isso. Depois eu me preocupo com isso, né? Então, quando eu quero comer mais frutas, verduras e legumes, eu preciso comprar isso. E aí, para ser uma coisa prazerosa, porque comer é sinônimo de prazer, senão a gente não comeria tanto quando a gente está num estado de desprazer na vida, a gente precisa fazer com que essas refeições sejam prazerosas, porque senão a gente fica com aquela mentalidade de que comer saudável é ruim, é sem graça, que sempre o que é gostoso é o fast food, é o que é muito gorduroso, o que é muito calórico, não que não seja, né? Não que não seja. Mas dá para você comer também de forma saudável e prazerosa. E aí o ambiente, como que ele influencia a gente? Desde propagandas que você vê, né? Então lá, quando o iFood manda uma mensaginha para você no SMS, é uma influência. É um gatilho ali que está despertando em você. Quando ele manda o cupom de desconto, é um gatilho. Quando o seu namorado, sua esposa, o pessoal do trabalho fala, vamos comer no Outback, que agora o pessoal não está tendo tanto essa parte social, né? O que favorece por um lado, né? Vamos lá no Outback, como é que você vai falar não? Né? Será que você quer mesmo comer? 99% das vezes você vai junto na onda, né? Você vai no flow. Aí o pessoal de casa, por exemplo, né, Pico? Então, assim, por que o pessoal é fácil, mas não é fácil nessa quarentena como a gente tá, né? Porque o pessoal, ao mesmo tempo que não teve mais esse lado social, porque era a grande desculpa e a historinha das pessoas é que, final de semana é muito difícil. Mas o problema é final de semana, né? Ao mesmo tempo, não parou um pouco essa vida social, ao mesmo tempo você teve que se deparar com o seu ambiente de casa e o seu ambiente interno. Então, conhecer algumas coisas de você. E aí ficou muito mais nítido esse movimento que tem dos seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, as suas crenças e até o seu corpo com as das pessoas que estão próximas de você dentro da sua casa. Então, eu moro com a minha mãe e com a minha avó. E aí todo dia tem uma fritura, porque é hábito delas, né? Fazer uma fritura ou fazer quantidades muito grandes de comida. Então, como que eu vou lidar com isso? Quais são as minhas estratégias em cima disso? Então, planejamento e organização alimentar não é só o preparo dos alimentos, né? São todas as estratégias que você cria para que você consiga chegar onde você quer. Dentro do que você entende que você quer, né? Da clareza de objetivos.
Acho que um pouco disso, assim, dessa influência. A Michele, ela falou agora há pouco que é importante essa contato social, né, para a vida. Eu acho que não só pelo lado, vamos dizer, você deixa, vai comer as suas porcarias, né, vamos dizer assim, mas você precisa desse contato social dentro da tua vida, né? Você precisa ter esse trabalho psicológico dentro. Então faz parte isso. Então, automaticamente, a nossa rotina vai afetar o resultado da nossa alimentação. Porque nos dias de hoje, vamos dizer, a gente está fora daquela rotina de trabalho que a gente tinha antigamente, não é verdade? Então a alimentação mudou completamente. Eu acho assim, como a Michelle falou, né? O social, ele faz parte de uma das necessidades básicas do ser humano, que é se sentir pertencente a algum grupo, né? De ser escutado, de ser reconhecido. Então, por isso que, por exemplo, trabalhar com adolescente é tão complicado, porque o adolescente tem muito isso da formação da identidade. Então, mas todos os meus amigos vão no McDonald's, como que eu vou falar não? Né? E eu acho que o não, ele pode ser um não parcial também. Você pode ir com os seus amigos, você pode estar num estado de consciência e de clareza do que você quer e falar assim, pô, eu quero mesmo comer, porque às vezes também eu nem quero comer. Às vezes eu tô indo mesmo no modo automático. Então eu quero. Ou será que só ir e ter a minha companhia não é o suficiente também para eu socializar? Porque eu sei que desde que o mundo é mundo, a gente socializa com comida. Mas talvez em alguns momentos você não necessariamente precisa comer em todos os momentos que você está socializando. Então dá para você, de repente, comer em casa. Isso dentro de uma autoconsciência, não é uma imposição da nutricionista falando, você tem que, não pode sair, ou se você sair, você tem que levar uma marmita para ir comer junto com a galera. Não, pelo amor de Deus, não é isso, né? É o que ela tá falando aí, ó. O duro é ir e não pedir um combo. Isso é difícil. É bem desafiador, porque a nossa mente, os nossos pensamentos estão influenciando os nossos comportamentos. A grande chave do Mindful Eating é justamente identificar que tipo de pensamento está te influenciando tanto em você pedir esse combo. Porque assim, se for uma escolha consciente e for saudável para você, você não se sentir culpado depois, você não se sentir nem fisicamente nem emocionalmente culpado, tem mais é que comer o combo mesmo, entendeu? Se for uma coisa assim pontual, não vai É ter problema verdade. nenhum, não é? Acontece Sem quando dúvida. esse combo ele vira uma estratégia até de extravasamento, Pico. Porque é muito isso, né? A gente enxerga o social como algo proibido, o McDonald's, ou o momento em que você está indo lá com a sua trupe, meio que um cúmplice do outro, fazer uma arte, como se você estivesse indo fazer uma coisa errada, e na verdade você não está, isso é só uma coisa da nossa cabeça. E aí você fica com essa ideia de que, já que é proibido, então eu preciso extravasar, eu preciso aproveitar. Opa, porque eu não sei quando que eu vou ter isso de novo. É isso Então, mesmo. também é ter essa consciência também, de se não é um 880. Porque quando você entende que não é proibido, que você vai poder ir todas as vezes que você quiser, você não fica com essa necessidade de talvez exagerar tanto. Mas isso é uma coisa assim que tem que vir partir da pessoa mesmo, né? É a mesma coisa, Pico, eu falo que é um gatilho externo, é o rodízio de japonês, por exemplo. Né? Então, isso também é planejamento e organização. Isso também faz parte do seu autoconhecimento. Você vai no rodízio de japonês. Aí você paga um preço fixo. O que a sua mente fala? Já que eu tô pagando, eu vou comer Vou até comer. abrir o botão da calça aqui, né? Só que o que acontece? Não só emocionalmente você fica... Porque assim, as emoções, elas estão conectadas com o corpo físico. Então, a emoção, ela manifesta no corpo e o corpo manifesta alguma emoção. Então, quando você fica estufado, então imagina que você comeu além do que a sua capacidade gástrica era capaz de aguentar. Porque você estava desatento a você, porque você estava no flow da influência da galera, porque você estava com esse pensamento de extravasamento. Quando você viu, você estava quase sem conseguir respirar. E aí, qual é a sensação que normalmente vem? Nossa, é de desapontamento. É um pouco de, É. tipo, aquela energia que bate, que você fala, meu, eu acho que eu fui além do que o meu corpo realmente precisava. Só que isso dentro de um looping, a bola de neve vai aumentando.
né? E aí você fica nesse looping mesmo. Então, como que a gente quebra esse looping? Quando você traz exatamente o mindfulness na sua vida, que é estar atento a você momento a momento, desde pensamentos que te influenciam. Então, existe um triângulo da consciência, Pico, que é do mindfulness, que Isso é mesmo, eu ia perguntar. pensamentos, corpo e emoções. Quando você passa a entender que todos esses três eles se influenciam entre eles, você passa a ser uma pessoa mais consciente. E Entendi. aí, a É, consciência... Pode falar. não, pode falar. É isso que eu ia falar para você, perguntar para você, né? É preciso ter consciência para traçar uma meta para você que quer um planejamento e uma organização alimentar. Você precisa ter consciência do que realmente o resultado é que você quer final. Porque fácil não é, né? Exato, exato. E aí o autoconhecimento, ele vem como segundo pilar, justamente trazendo isso pra gente. Quais são os meus pontos fracos? Né? Você pode ter um exercício tão simples que eu faço, que minha mãe sempre me ensinou desde pequena. Sou filha de psicanalista, então só pra você ter uma noção. Então você pega uma folha de papel, você risca uma folha de papel no meio. E você escreve os seus pontos positivos, seus pontos fortes, pontos fracos, né? Porque não Sim. necessariamente os seus pontos fracos são defeitos. Porque em alguns momentos esses pontos fracos podem ter sido desenvolvidos por uma questão de defesa ou resistência. Mas você escreve lá e você começa a ter muito mais autoconhecimento sobre você, só de você escrever isso. E é tão difícil, Pico, para pessoas fazerem isso, pessoas que não estão habituadas a olhar para si, que a hora que elas pegam a folha de papel para escrever, elas não sabem. Elas não sabem o que falar de positivo e de negativo. Então, fazer isso traz luz para alguns pontos, né? Seus positivos e negativos. E às vezes é muito mais fácil escrever os negativos também do que os positivos. E É aí isso que mesmo. vem a questão da autocrítica constante, da gente sempre achar que a gente não está fazendo o suficiente, que a gente não está fazendo correto. E aí o autoconhecimento é isso, é você olhar para essas potencialidades, para essas fraquezas e trazer para sua rotina alimentar aquilo que vai te ajudar a lidar com isso. Então, eu como muito à noite, por exemplo, né? E eu vejo que isso me prejudica, ou eu acredito que isso me prejudica. Por que será que eu comer muito à noite me prejudica e como que eu posso lidar com isso? Então, isso é autoconhecimento. Você está olhando para você, você está olhando para uma coisa que você está conhecendo de você e você já está pensando numa estratégia. Então, será que não é porque eu almoço e fico muito tempo sem comer? Então, será que talvez eu colocar uma refeição estratégica no meio da tarde não vai me ajudar a ter uma saciedade um pouco maior ao ponto de não chegar à noite com tanta fome? Então, isso é planejamento e organização. E aí, a gente vai Entendi. para o terceiro pilar, que é a parte de comportamento alimentar. Que aí a gente vem para os coringas, que até foi um dos vídeos, né? Aí, se você me O permite terceiro vídeo. já entrar nesse Pode entrar sim. pilar. E aí, os Aí a gente coringas, eu vai pular. falei. Pode falar. Não, e aí os coringas eu acabei nem falando todos eles no vídeo, porque são N coringas, né, que eu chamo, que a gente pode usar, e que as pessoas podem descobrir os próprios coringas. E às vezes diferencia de homem para mulher também. Então, por exemplo, Isso é uma coisa que eu tinha curiosidade com relação ao seu vídeo, né? Você tem coringas para quem, vamos dizer, coringas para atletas, coringas para homem, para mulher, tem diferença isso daí ou coringa é coringa para todo mundo? não, tem diferença, tem diferença. O homem, por exemplo, ele normalmente traz um traço de personalidade de muito mais prática. Tem que ser uma coisa mais prática, tem que ser uma coisa mais fácil. Mulher já é mais cuidadosa, normalmente, né? Já gosta de. Já tem esse zelo maior de pôr nos potinhos, né? Isso eu tô pensando assim, a pessoa que tá saindo de casa e tá indo pro trabalho externo, né? Se você tá dentro de casa, trabalhando home office, é até mais fácil, porque você vai ter muito mais recurso ali. Mas pro homem, por exemplo, eu sei que eles gostam de coisas mais práticas. Então, sei lá, um iogurte, que é uma coisa que pega e leva. Sei lá, castanhas, que é um negócio que nem precisa de refrigeração, ele enfia num saquinho e enfia no bolso se precisar. Então o homem tem essa personalidade de É isso mais mesmo. prática, né? As barrinhas, até os produtos industrializados, por mais que a gente tente sempre trazer o mais natural possível, às vezes um produto industrializado, por exemplo, um suplemento mesmo, whey protein, para alguns pacientes meus que
inclusive, não são atletas, até nem praticam, às vezes, atividade física com uma intensidade muito alta, às vezes eu uso o suplemento como uma forma prática dele consumir proteína no meio da tarde, por exemplo. Porque ele não, Entendi. sei lá, ainda não está num processo tão evoluído de, sei lá, cozinhar 2 ovos e levar, por exemplo. O cara nunca vai fazer isso. Então a gente tem que muito entender o que é lindo na teoria e o que é fazível, né? Então, assim, Entendi. eu falo muito isso, assim, o que é fazível para você agora, neste momento? Porque a gente pode ir evoluindo. Pode ser que lá na frente você prepare uma panqueca de banana para levar para o trabalho de manhã e que você leve metade à tarde, assim, tem. Então é muito individual, mas assim, é um passo a passo, né? São passos de formiguinha. A gente precisa entender o que a gente pode fazer de melhor agora pra gente. Ah, então eu posso comer mais fruta, verdura e legume? O que eu vou comprar então? Quais frutas eu gosto? Ah, eu gosto muito de goiaba. Aí eu pergunto assim, mas você compra goiaba em casa? Ah, dificilmente. Então é uma falta de hábito. Não é nem que eu É, não gosto, é uma falta de hábito, é uma falta de ter ali disponível em casa, né? O que é visto é lembrado. E ao contrário sem também. dúvida. É. O que não é A visto não Michelle é fala, lembrado. a Michelle tá falando que ela quer melhorar comendo arroz e feijão. É É isso difícil, né? aí. Não, não, e esse terrorismo com arroz e feijão é uma coisa que eu já passei na minha vida, porque a gente tem uma onda muito forte, né, Pico, de tirar o carboidrato, de achar que era isso É, que o ia low solucionar carb, os né? problemas, low carb, cetogênica, assim. São estratégias, mas não necessariamente é a estratégia que funciona para você. Porque, assim, no fim das contas, emagrecimento, engordar ou emagrecer é o balanço energético do corpo. Então, a gente não pode se basear só na qualidade da alimentação e sim também na quantidade. Ô Mari, você acredita que a nossa alimentação também é baseada na nossa energia? Na nossa Nossa, energia interna? O que a gente muito. come é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente. Os sentimentos estão diretamente ligados à nossa alimentação. Totalmente. Inclusive, eu fiz uma live com a Ju no Resiliência, que a gente Sim. falou sobre alimentos e chakras, né? E foi fantástico, porque assim, até foi engraçado, Pico, porque acho que 2 nutricionistas vieram me perguntar depois da live, né? Nossa, achei fantástico o conteúdo. Qual livro que você se baseou? Falei, cara, não existe nenhuma base científica que relaciona alimentos com chakras. É uma coisa muito intuitiva que a gente relaciona normalmente com as cores, com a simbologia do alimento, né? Então, quando você está buscando por mais segurança, por exemplo, o que você tende a buscar? Alimentos que te trazem conforto, porque é o que você buscou no peito da sua mãe quando você mamou, por exemplo, né? Então, você busca o que é mais prazeroso, o que é mais aconchegante, e é o que você tem de memória afetiva, o que você tem de sentimentos bons. Por isso que é muito complicado, Pi, quando a criança passa por algum período de restrição ou de alimentação meio que forçada. Então, os pais falavam, ó, você tem que comer isso aqui, se não comer tudo não vai brincar. Se não comer tudo, você está desperdiçando comida e tem gente passando fome. Então, como que era esse momento, né, nas refeições? Eram situações agradáveis, né? Então, isso tudo também conta muito, né? O sentimento que você tem, a relação que você tem com determinados alimentos, conta demais. Então, eu acredito muito que, principalmente, os sentimentos que você tem em relação a você mesma. Porque a gente usa o alimento como conforto, proteção, mas a gente também usa ele como uma arma mesmo, como um movimento de autoagressão. Então, é importante a gente entender que o alimento, a gente tem que fazer as pazes com a comida. As pazes com o seu corpo e as pazes com a comida. Então, eu acredito Sem muito. dúvida. E os coringas fazem parte disso, né? Você vai trazer os coringas para dentro dessa sua alimentação para ajudar no seu lado psicológico também. Exatamente. Então, assim, uma vez que eu entendo, e aí o que é legal que o pessoal que está aqui ou que vai assistir depois a live, que existem alimentos que são alimentos nutritivos e tem alimentos que são mais vazios, vamos dizer assim, né? Ou que dão mais saciedade e menos saciedade. Então, proteína, gorduras e fibras
costumam dar mais saciedade para o nosso corpo. E é interessante quando a gente sente no nosso corpo a saciedade, né? Então eu sempre dou o exemplo, por exemplo, de eu comer uma banana no meio da tarde, sozinha. E de repente eu pegar essa banana e comer, sei lá, com um punhadinho de castanha. Ou eu pegar essa banana e amassar e pôr um ovo e colocar aveia e fazer um bolinho, uma panqueca. Ou eu simplesmente pegar essa banana e comer junto com o iogurte, por exemplo. Então, quando você combina um alimento que é rico em carboidrato com alimentos ricos em proteína, gordura e fibra, você gera uma saciedade maior para o seu corpo. Ao passo que se você comer a banana sozinha, que é uma fonte somente de carboidrato, praticamente um pouco de fibra, você vai sentir menos saciedade, porque o carboidrato é o primeiro substrato que o corpo pega para gerar energia para o corpo. Você entendendo isso, você começa a criar os seus coringas. Só que é muito legal que quando a pessoa sente no corpo dela, o quanto ela fica muito mais saciada quando ela come a banana desse jeito, com outros elementos, quando ela come a banana sozinha. Muitas pessoas já comeram uma maçã, por exemplo, e falaram, nossa, a maçã parece que aumenta a minha fome, parece que abre um rombo no meu estômago, né? Parece que aumenta meu apetite. Então, essa sensação que a gente traz para o corpo, ela é essencial para você entender, isso aqui não me dá muita fome. O que eu posso ter de coringa que eu sei que me gera um pouco mais de saciedade? E claro que os conhecimentos nutricionais são essenciais. Uma nutricionista te falar, como eu estou falando aqui, que proteína, gordura e fibra gera mais saciedade, você vai buscar esses alimentos, principalmente no momento em que você tiver mais fome. Que é, por exemplo, na janta, ou no momento em que antecede esse momento que você tem mais fome, então, por exemplo, no lanche da tarde, e que é uma coisa que muita gente se sabota, Pico. Então, assim, eu como muito à noite. Aí você vai entender que a pessoa acorda, já não toma um café da manhã direito, ou pula essa refeição, aí vai para o almoço. Deu uma coitadinha, já voltou. Voltou? Aonde que cortou? Beleza. Na hora que você começou a falar à tarde. Você está no meio da tarde, está na tarde de comer alguma coisa. Isso. Então, a pessoa, você vai analisar, se você parar para refletir sobre o seu dia alimentar, você vai ter muita clareza da onde você pode melhorar. Então, café da manhã eu já não tomo, ou eu como qualquer coisa. Aí, de almoço, qualquer coisa também, ou é só um pouquinho, porque eu tô ali, né, comer fora, ou sei lá. Aí você pula, à tarde já não come nada. Aí chega na janta, que é o momento em que você tá em casa, que você tá no conforto da sua casa, que aí vem aquele momento que você quer relaxar, e aí você automaticamente relaciona com comida. E aí é onde você pode extravasar, né? Às vezes você sente o cheirinho gostoso da comida da sua mãe ou da sua esposa, enfim. E aí é o momento que você acaba extravasando. Não é que você vai engordar por conta disso, até porque o corpo vai considerar todo o valor calórico do seu dia. Mas pode ser que isso te prejudique a dormir, né? Porque você vai demorar para digerir, vai dormir pesado, né? Então, uma vez que você entendeu isso, como que você pode equilibrar o seu dia? Então, eu vou acordar um pouco mais cedo e eu vou tomar um café da manhã com um pouco mais de calma. Ou não, eu não vou tomar café da manhã em casa, eu priorizo dormir. Então, você vai preparar a sua refeição para comer lá no trabalho. Opa, voltou. Então, tá bom. Então, vamos preparar essas refeições para você levar, então, e tomar lá no trabalho. Mas para isso precisa de planejamento e organização. E para você ter esse planejamento e organização, você precisa entender que existem essas falhas, que existem essas necessidades. Por isso que o autoconhecimento, ele é um pilar importantíssimo para o planejamento e organização. E aí os coringas, eles vêm com esse apelo. Então, o que é prático para eu levar para a rua? Eu posso levar iogurte, castanhas, frutas, ou eu vou ser uma pessoa mais elaborada, eu vou preparar alguma coisa. Que horas você vai preparar? Vai ser de manhã? Vai ser no dia anterior? Na janta? Então, toda essa reflexão, essas perguntas que você vai fazendo para você mesma, te trazem essa sensação de organização e de estruturação do que você precisa fazer. Por isso que o pessoal gosta tanto, Pico, de ter um cardápio em mãos. Porque é como se você pula... porque você pula essa etapa de você mesma ter que pensar nisso. Então é alguém te falando que você tem que fazer isso, 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 comer isso, isso, isso. Só que nem sempre é algo que realmente atende às suas necessidades. Por isso que eu acho que é importante o plano alimentar, claro, senão eu estaria falando mal do meu trabalho.
Mas é importante esse autoconhecimento também, essa autodescoberta, né? Esses testes que você faz com você mesma. E aí, falei de todos os coringas, tem mais alguma coisa? Não, eu queria que você voltasse lá naquele. O que seria o trio que conduz? Para quem não viu os vídeos, né? Os vídeos estão tudo no IGTV do Futuro Consciente e também estão no YouTube do Futuro Consciente. Eu queria que você explicasse melhor o trio que conduz para a Perfeito. gente. Bom, eu tenho uma pirâmide que eu uso no meu atendimento, que é uma pirâmide assim, tem uns balõezinhos dentro que envolvem todos os pilares que interferem na alimentação, e na base a gente tem um trio, que eu falo que é o círculo eterno, o ciclo eterno da vida, né? Que é o autoconhecimento, planejamento e organização e ação. Então, na nossa vida, esse trio conduz tudo e qualquer coisa que a gente quer fazer, na verdade. Então, eu quero viajar, eu tenho que planejar essa viagem. Então, eu vou me autoconhecer antes, né? Então, quais lugares eu quero conhecer? Sei lá, eu preciso economizar em tal parte, porque eu preciso guardar uma grana para ir viajar. E aí você vai criando um planejamento, uma estruturação disso. E aí você vai buscar por ferramentas para te ajudar nisso. Então, eu vou fazer uma planilha no Excel, ou eu vou escrever um caderninho, o passo a passo, o roteiro da viagem. E aí a ação é você testar. Então é você fazer, você executar e ver se funciona. Na alimentação é a mesma coisa. Então, uma vez que você começa a olhar para você, para os seus objetivos, para os seus pontos fracos, pontos fortes, você vai estruturando. Então, primeiro passo, vou marcar uma nutricionista, vou marcar um médico, vou fazer exames. Tenho lá um plano alimentar em mãos. Ou, eu não fui em médico nenhum, mas eu quero comer mais frutas, verduras e legumes. Então, como que eu vou fazer isso? Vou comprar. Vou fazer uma listinha de mercado? Vou fazer uma listinha de mercado. Vou colocar uma lousa no meu quarto para marcar quantas vezes eu comi frutas nessa semana. Enfim, são assim, N possibilidades de ferramentas que a gente pode buscar para ajudar a gente nessa estruturação, nessas estratégias para a gente chegar onde a gente quer. Só que para isso a gente precisa tentar, que aí é ação, que eu chamo de TBC. Entendi. Pico. TBC é tira a bunda da cadeira. Então, não adianta ficar na teoria achando que vai descer um Masterchef Fit para você na cozinha e vai preparar suas refeições, né? Não adianta, você tem que testar. E aí, nesse testar, uma das capacidades que a gente precisa desenvolver todos nós é de valorizar as pequenas conquistas. Então, se naquela semana eu conseguir beber mais água, eu comi mais frutas, eu fiz exercício físico 2 vezes por semana. Valoriza isso. Não foca lá que no final da semana não emagreci nem 100 gramas. Sei lá, né? A gente amplia aquilo que a gente foca. Então, para a gente manter a nossa motivação em alta, é importante você manter o foco no que você está fazendo de bom. E você está fazendo alguma coisa de bom. Sempre você está. Pelo menos você está tentando. Então, que foque na tentativa, né? E recomeçar. Então, errou, tentou, não deu certo, recomeça, tenta uma outra ferramenta, né? Sei lá, caminhada para mim não rola. Tenta fazer, sei lá, um yoga. É ir testando, só que você só vai saber se funciona ou não se você testar. Quando você testa e conhece se dá certo ou não, você está conhecendo algo sobre você. Quando você come banana com abacate, que é um exemplo que eu dou, Pico, que eu super adoro de dar de exemplo pessoal. Não sei se eu gosto. Você só vai saber se você gosta se você testar, se experimentar. Então vai lá, pega a bananinha, massa com abacate, experimenta. Nossa, nunca imaginei que essa combinação fosse dar certo. Olha que delícia, legal, conheceu mais uma coisa sobre você. Não gostei, não rolou. Não gostei, não ficou legal. Tá bom. Tenta o abacate de outro jeito, né? Ou tenta a banana de outro jeito. Então, tipo de uma forma muito simplista isso que eu tô falando, mas é isso, né? E aí as pessoas ficam muito estagnadas, esperando que o milagre da vida vai aparecer. E aí é quando vem o jump que as pessoas fazem, Pico, nas fórmulas, nos shakes, na pílula, na cirurgia. Por quê? É atalho, é criar atalho. Querendo ou não é criar atalho, porque realmente
Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que é fácil mudar hábito. Mas não precisa ser tão pesado, eu acho que essa é a palavra. Pode ser uma coisa mais divertida quando você foca no positivo. Essa é a minha Sim, visão de mudança de hábito. legal. O Mari, para quem está chegando agora, né? A gente está com a Mariana Campos, nutricionista, instrutora de Mindful Eating, e ela está aqui dentro do projeto Dicas para a Vida, onde a gente está durante 4 semanas, né? Dando dicas para ter uma vida melhor. E a Mariana é uma das nossas colaboradoras. O Mari, no seu 4º vídeo, né? Você fala sobre a continuativa. Mas tem um pedacinho do vídeo que você fala que existem 3 passos na nossa vida, né? Que seria a iniciativa, a continuativa e a acabativa. Eu fiquei na dúvida. Você me explica para mim esses 3, por favor? Explico. Você sabe que assim, tem gente que fala, mas existe essa palavra, né? Continuativa. E eu nem sei se E a existe ou acabativa, não. né? Também nunca tinha ouvido. Eu só sei que faz muito sentido, né? Então a gente usa essas palavras até meio divertidas para trazer essas reflexões para as pessoas. Então, assim, Rico, a iniciativa, infelizmente, para muitas pessoas, vem pela dor, né? Então, eu vou buscar melhorar a minha saúde, eu vou buscar um profissional, porque alguma coisa acontece, né? Uma dor de estômago que não me deixa em paz, ou alguma, sei lá, uma patologia que surge. Ainda, infelizmente, né, a gente está nesse estado evolutivo de ainda só buscar cuidado através da dor. Né? O estado preventivo, ele ainda é uma coisa que a gente está construindo. Né? Então, assim, essa iniciativa é o primeiro passo que você dá. Nem que seja o primeiro passo, é você pensar em mudar. O fato de você pensar que você precisa mudar, você já se colocou em movimento. Então, você já está nessa iniciativa. Então, não precisa ser uma coisa perfeita, de ir num médico, Master Blaster e fazer um super tratamento. Não. Você já fez a iniciativa de olhar para você e entender que algo precisa ser mudado. Eu acho que essa é a iniciativa. Quando você tem esse estalo, que na grande maioria de nós, né, porque eu não sei se você teve algum shift de vida, mas quando a gente trabalha com cura com os outros, normalmente a gente já passou por algum perrengue antes. Sem dúvida. Então, Como, hein? então exato. Então, assim, esse estalo, essa virada da chavinha que acontece é quando faz a gente, opa, preciso sair daqui. Preciso sair dessa zona de conforto. Eu brinco que a zona de conforto, desculpa a palavra, mas é que fica até engraçado, ela é uma merda quentinha e molinha. Então, aparentemente, ela tá ali, ó, tá gostosinho, né? Mas é aquela coisa, né? Se você se mexer muito, fede até. Então, assim, a zona de conforto é isso. Ela aparentemente é boa. Mas ela só te engana, ela só maqueia um estado de conforto e de segurança. Então, o primeiro passo, a iniciativa, é você já sair dessa zona de conforto. Então, você pensar, puta, tô fazendo atrapalhada aqui. Você já tá no estado de iniciativa. A continuativa é você se colocar em movimento para buscar ajuda. A acabativa é aquilo que eu falei no vídeo. Às vezes você tem um objetivo específico, sei lá, comprar uma casa, comprar uma bicicleta, sei lá, algum projeto que você tenha que você quer conquistar e você tem uma acabativa. Então você, conquistou aquilo, perfeito, né? Maravilhoso. Eu, por exemplo, para criar o projeto Transformar, eu tinha que ter uma acabativa, mas a continuativa era o quê? Eu construir o passo a passo, captar gente, montar uma apostila, montar o conteúdo. Então, essa é a continuativa. E eu ainda, por mais que eu tenha chegado na acabativa, eu ainda estou na continuativa, porque eu estou sempre mudando o projeto, estou sempre restaurando ele, sempre incrementando. Quando a gente traz isso para alimentação ou para o planejamento e organização, o primeiro passo, a iniciativa, seria você entender que você precisa reestruturar a sua alimentação. Né? E por que você quer reestruturar? Qual que é o propósito? Então, sempre trazer um propósito para a mudança, né? Para que não fique uma coisa vazia. A continuativa é você procurar alguém que instrua, fazer um curso, montar uma tabela no Excel. A acabativa é, às vezes, por exemplo, você quer emagrecer ou você quer cessar uma dor de estômago.
Aí, putz, conseguiu, acabou. Mas existem coisas no processo de transformação, e quando a gente pensa em mudança de hábito, é a continuativa, porque você vai sempre passar por momentos de altos e baixos na sua vida emocional que vai influenciar na alimentação. Não vai ter jeito. Vai ter dias que você vai ter mais fome, vai ter dias que você vai ter menos fome, vai ter momentos que talvez você engorde um pouquinho, vai ter momentos que talvez você emagreça. E é cíclico. Nós somos seres cíclicos, né? Então a continuativa seria isso, mas é você não desistir na primeira dificuldade, né? Você continuar. Que a gente chama isso de consistência, né, Pico? Na atividade física, por exemplo, a gente chama de consistência. Então você quer lá, não sei se você já viu eu fazendo barra, né? Eu faço barra fixa. Nossa, a mulherada acha o máximo. Eu falei, gente, eu comecei com 5, 6 elásticos que eu punha no pé, amarrava na barra, puxava. Fazia lá 10, com 5 elásticos. Passou um mês, eu tirei um elástico. Passou outro mês, eu tirei outro elástico. Passou outro mês, eu tirei outro. Até que eu cheguei a fazer 100 elásticos. E aí eu fazia uma repetição de puxada sem elástico por minuto. Aí eu fazia 10 minutos disso. Então, assim, eu construí uma consistência de força muscular para que o meu músculo se fortaleça. Né? Eu podia criar um atalho, tomar lá uma bomba, sei lá? Podia. Mas não era essa a ideia. Então, eu tinha que ter paciência para que o meu corpo criasse uma adaptação e criasse força para aquele movimento. A mesma coisa é para mudança de hábito e mudança aqui de mentalidade em relação à sua alimentação. Tem que ser uma coisa construída como se fosse uma construção de uma musculatura, como se fosse a construção de uma casa. Então você tem que começar pela base, aí depois você vai estruturando, né? Você vai pondo os pilares, sei lá, você é arquiteto, você vai saber melhor que eu, né, Fico? Então, assim, isso é consistência, é você entender que as coisas se constroem nessa continuativa. Você vai evoluindo, né? Você vai passinho por passinho. Mais ou menos isso. É foco e determinação, né, Mari? Eu acho que é Muita resiliência. persistência, né? É resiliência e autocompaixão. Que eu gosto de falar em Sem dúvida. autocompaixão, É porque resiliência realmente. é mais voltado pro amor do que força, foco e fé, que é aquela coisa meio que chibatadinha, assim. No pain, no gain, né? Então, assim, a autocompaixão é você entender que você vai precisar fazer coisas que nem sempre vão ser gostosinhas, mas que são importantes para você. Sem Né? dúvida. Eu acho muito legal os vídeos que você posta, né? Para quem tá aí, quem chegou agora, essa Mariana Campos, né? Ela é nutricionista e ela está fazendo parte do projeto Dicas para a Vida. Então ela está dando algumas dicas. E não é nem dicas, né? É uma aula que ela está dando para gente. E depois, quem quiser ver todos os vídeos dela, tá lá no YouTube do Futuro Consciente ou no IGTV do Futuro Consciente. Eu acho que também tá no seu IGTV, não tá, Mari? Ou no seu YouTube, né? Eu coloquei o primeiro vídeo e eu vou colocar os outros vídeos no meu canal do YouTube também. Eu estava só esperando terminar essa semana para dar prioridade aí pro canal do Futuro, mas agora essa semana eu ponho tudo lá. Então tá bom. Mari, antes que acabe o tempo, né, que a gente já está faltando 8 minutinhos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus projetos de vida, o curso que você tem, né, que você, eu acho que a gente queria até te colocar semana passada, mas você estava lançando um curso, né, não sei como é que foi. Eu acredito que você até teve um grande sucesso, né, chegou a foi bem legal, bater uma meta que você queria, foi bem legal, né. Então fala um pouquinho para mim o que é o curso, os seus projetos, aonde você está atendendo, quem quer entrar em contato com você, fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Perfeito. Quem tiver qualquer interesse no meu trabalho, também tem lá no meu perfil, Pico, um link no Linktree. Você clica e aparece lá todos os meus trabalhos que eu tenho hoje. Então, multitarefas, empreendedora, autônoma, tem que ser assim, né? Você tem que desdobrar em 1000. Sim, eu tenho um consultório particular aqui em Campinas, que vem gente, acaba vindo gente de fora, mas eu tô tendo muitos atendimentos online, graças a Deus, até o pessoal tem preferido mesmo o atendimento online, tem dado muito certo, porque assim, a mesma qualidade de atendimento, a única diferença é que a gente não tá ali presencialmente.
E aí você vai ter um atendimento personalizado para você dentro do seu objetivo, vai ter um planejamento alimentar, entre outras coisas que a gente acaba conversando. Em paralelo ao consultório, eu tenho 2 produtos digitais. Um é um produto digital voltado para reconexão do seu corpo, da sua mente com o intestino, que é um órgão extremamente emocional. Então, é um curso que chama Alô, meu querido intestino. E ele traz um olhar, um viés holístico, energético e espiritual para esse órgão, para o cuidado para esse órgão. Então, não é só comer mais fibra, comer mais fruta, para melhorar o cocô, por exemplo, né? Que eu brinco. Não, é muito mais que isso. É a gente entender que é um sistema gastrointestinal, ele é um sistema totalmente voltado para questões emocionais, energéticas e espirituais. Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida e para o equilíbrio desse órgão? Então, o produto digital, 100% online, foi o que eu estava lançando semana passada, que foi bem legal. Eu tive 500 inscrições para a Semana do Intestino Saudável. Só que assim, é um funil, né? Então de 500 vai afunilando até você chegar nas vendas, mas foi muito satisfatório. Eu acho que foi meu segundo lançamento, mas meu primeiro lançamento de forma profissional, assim. Então foi bem legal. E eu tenho o Projeto Transformare, que ele é também, estou na 7ª turma. É um grupo de mulheres e a gente se encontra semanalmente durante 2h15, 2h30 mais ou menos, toda segunda-feira. E trabalha esse protocolo de Mindful Eating, com práticas de atenção plena, com práticas de reconexão, autocompaixão com o corpo, de entendimento dessa relação com a comida. É uma forma bem diferenciada e são para pessoas que já tentaram de tudo e não conseguiram chegar lá, aonde querem, né? O YouTube e Instagram. Acho que é isso. Eu tenho um e-book também, para quem tem interesse. Ele é um produto mais baratinho, mais acessível. Como diferenciar fome física de fome emocional, que é a linha que eu trabalho bastante. Legal, Mari. Mari, eu tenho uma tremenda gratidão por você dar essa aula pra gente, por ter feito parte desse projeto, tá? E não tenho como agradecer. E principalmente por essa aula que você deu aqui no final, né? Eu vou até colocar uma chamada que foi uma aula bem legal, bem gostosa, e acredito que é muito proveitosa para muita gente, né? Que você passe seu conhecimento da nutrição com o nosso estado energético. Isso é bem legal. Perfeito. Mari, Eu que gratidão agradeço. por ter feito parte do Dicas para a Vida. E se quiser falar alguma coisa com relação ao projeto, será muito bem-vindo. Eu quero agradecer, assim, porque as conexões, elas acontecem, assim, são muito loucas, né? Eu ter conhecido a Ju, aí ter conhecido você, e tem muita coisa boa para vir pela frente. Eu acho que esse tipo de parceria é parceria pro resto da vida, sempre pro que vocês precisarem. Futuro Consciente faz total sentido com o que eu prego também nas diferentes formas de nutrição. Então, gratidão pela confiança e pela oportunidade de abrir aqui esse momento também para a gente falar para mais pessoas. Gratidão, Mari. Tenha um ótimo final de semana. Você também. Fica com Deus, viu? Beijão. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.